Passando para o Jean Turco, então, Milei terá 9 ministérios com foco no combate à inflação e corte de gastos. Eu acho curioso e gostaria da sua opinião a respeito, porque você vê na mídia tradicional a mídia se referindo ao Milei como um populista de direita. Mas afinal, um populista com medidas impopulares, né, que é cortar benesses, cortar gastos, cortar a emissão de moeda. A Argentina, nos últimos anos, emitiu tanta moeda que precisou terceirizar a produção, porque a Casa da Moeda argentina não era suficiente. Como é que você vê isso, essas notícias a respeito do Milei, né, como um populista, e também esses 9 ministérios e as prioridades do governo dele? Olha, boa noite a todos. Bom, apelidar, adjetivar Milei dessa forma é pela enésima vez mera e pura propaganda. Porque exatamente, né, podemos dividir talvez em 2 tipos de populistas no mínimo diferentes, né? Populista na forma e populista de fato nos conteúdos. Então, o que pode ser chamado de populista, entre aspas, é a forma dele falar, este carisma, a forma enfática, o uso de palavrões, etc. Toda aquela figura, até o estilo dele e o uso da publicidade, da propaganda que ele faz, com a motosserra, etc. Essa forma fora das linhas, fora da curva normal. Mas, de fato, se você olhar nos conteúdos, exatamente como você olhou, o que é mais populista é compra, venda de voto, mesmo se legal, feito daquela forma, tirando, por exemplo, como foi feito recentemente, como fez o ex-presidente agora, Fernandes. Então, tirando pessoas da obrigação de pagar impostos, dando subsídios para transporte, subsídios sociais de forma geral. Isso é populismo de verdade, que é o que conta, são os fatos e não a forma. Então, é exatamente o contrário, né? Austeridade, etc., falar que o Estado não vai ajudar e deixar as pessoas responsáveis pelo que fazem exatamente, individualmente, é exatamente o contrário do populismo. Agora, essa cerimônia de agora da tomada de posse tem pontos positivos e pontos negativos, né? Porque, do ponto de vista diplomático, assim, do manual da diplomacia da política externa, foi um conjunto de de coisas que não deveriam ser feitas, assim, básicas, né? Então, primeiro, ele, obviamente, criticou em passado Lula, chamou de corrupto, comunista, falou que não ia se reunir com ele. Depois, afinal, convidou justamente para a posse, porque você precisa ter relações diplomáticas internacionais com os países, especialmente com um país que é, mesmo sem ser alinhado politicamente, neste momento, é um país muito importante na região, é um país importante economicamente, politicamente, de forma geral, e para a Argentina de forma específica. Então, ele justamente, afinal, convidou, e afinal fez mal também, errou também, muito Lula, que deveria ter ido, mas não foi, mandou o ministro das Relações Exteriores, e não foi por quê? Porque foi criticado pessoalmente. Não conseguiu colocar os interesses de Estado, a diplomacia, acima dos interesses pessoais. E demonstrou dessa forma uma estatura de nanico de estatista. O que todo mundo que está, não só no cargo da presidência da República, mas até menos, num cargo qualquer de responsabilidade, sabe que, até numa empresa, sabe que você tem que colocar primeiro os interesses da empresa, do Estado, da organização pela qual você trabalha, e depois seus interesses pessoais. E às vezes você tem que engolir sapo. Se alguém te criticou, certo ou errado que seja, você tem que engolir sapo. E para os interesses gerais da nação, o bem do país, você deveria ir lá de qualquer jeito. Não foi, né? Péssima notícia. E também, errado, Bolsonaro, em parte, foi recebido com as honras de presidente, participou lá daquela sentada lá nas poltronas, mas depois não foi na foto com os chefes de Estado. Então, assim, em parte sim, em parte não. E também isso foi errado do ponto de vista do manual básico da diplomacia. Nada contra o convite a ele, se ele tem um alinhamento político aí, ideológico, etc., nada contra, mas receber dessa forma, em parte, com algumas honras, como se fosse ainda presidente, também gera um problema. E claro, foi causado também por Lula não ter ido, o que deixou
margem para isso, deixou o palco a Bolsonaro, que foi recebido de forma positiva e dessa forma não teve concorrência, entre aspas, né? Não teve que dividir o palco com Lula, que senão poderia ter, no mínimo, né, também pegar parte desta atenção. Agora, vamos indo aos fatos, né, além dessas questões de cerimônias simbólicas, etc. Obviamente ainda muito cedo para falar alguma coisa, o que temos agora é a composição do governo, ele reduziu muito para 9 ministros o governo, o que é muito positivo. É uma volta ao normal, uma normalidade a qual não estamos mais acostumados já faz décadas em país nenhum. Obviamente muito cedo ainda para falar, veremos. É muito importante. O mundo inteiro está de olhos neste governo. Mesmo a Argentina hoje, sim, ainda um país relativamente importante, mas é um país já em declínio econômico, etc. Mas por quê? Porque como alguém falou para Margaret Thatcher nos anos 80, se ele é o primeiro presidente liberal da Argentina do planeta e da história, libertário, anarcocapitalista, como ele se autodefine. E se ele tiver sucesso, outros seguirão. Obviamente, a situação não está nada fácil, muito pelo contrário.